Olá, boa noite. Estamos aqui na quarta live do projeto Sobreviventes. Boa noite, Priscila. Quem já foi entrando na live, por gentileza, pega o aviãozinho e vamos compartilhando com os nossos amigos para esse conteúdo que é tão especial chegar a mais pessoas. Olá, Margarida, Igor, todos bem-vindos a esta live. Sara. Coloquei para a gente iniciar essa música do Padre Fábio de Mello com a Kel Smith e que fala dessa superação. Boa noite, Amaraísa. Que como superar, né, tantas dores que a gente vive. E eles falam vivendo. Eu não vou parar porque tem muita vida para acontecer. E muitas vezes quando a gente tem esses traumas tão dolorosos, a gente pensa em desistir da vida. Às vezes nossas dores pesam, mas essa música traz uma mensagem muito bonita de muita vida que tem para acontecer. E por isso eu escolhi começar a nossa live de hoje com ela. Vocês não conhecem, depois pesquisem aí no YouTube. Vivendo. Margarida, grande abraço. Gente, vamos esperar mais um pouquinho, entrar mais gente. Oi, Carla, seja bem-vinda. Peço que vocês vão compartilhando, enviando o aviãozinho. Bom, pessoal, essa é a quarta live do Projeto Sobreviventes. Eu vou aqui relembrar um pouquinho da história desse projeto, né? Ele surgiu a partir de uma experiência que eu vivi de abuso sexual na infância. E após muitos anos de silêncio e de carregar essa dor sozinha e de transtornos, de problemas psicológicos, quando eu resolvi encarar, né, de frente essa dor, esse trauma, eu consegui fazer um processo de viver uma vida com satisfação, de ter bem-estar. Nós vamos falar aqui, né, com a Priscila, felicidade ela não é constante, né, são picos, mas ter aqueles momentos de motivação, de satisfação que muitas vezes isso é retirado de nós quando a gente tem esses traumas muito profundos. E eu estou em processo, né, estou em terapia, estou me curando, mas aquilo que eu consegui, aquele progresso que eu tive, eu resolvi compartilhar por meio do projeto Sobreviventes. Então, aquelas pessoas que sobreviveram ao trauma do abuso sexual infantil. Então, essa sequência de lives é mais ou menos aquilo que eu fui vivenciando, né? Primeiramente, entender os impactos, né? A live 1 foi com a psicóloga Sandra, e aí a gente traz, né, quais são esses impactos, a relação deles com esse trauma. A gente entendeu que as dificuldades que talvez eu tenha aqui na vida adulta tem uma relação com o fato que ocorreu. Então, quando a gente faz esse link, já auxilia bastante, né? Então, na primeira live a gente fala aí desses impactos. A segunda live nós tivemos a advogada Tainara Marinho, que falou para nós os aspectos legais, né, nos incentivando a fazer a denúncia, né, se você sentir preparado, ou mesmo quem não passou por isso, ou vê isso acontecendo com crianças, né, a denúncia pode ser feita de maneira anônima, né, então a gente trouxe ali os aspectos legais para incentivar realmente as denúncias para que a lei possa agir, né, e mesmo as mulheres hoje que têm mais de 30 anos, que esse crime já está prescrito, fazer a denúncia para que as autoridades saibam, né, do comportamento desse abusador e possam investigá-lo e assim diminuir eventuais outras vítimas. Então, a importância, né, que a gente tem essas leis, teve muitos avanços aí nos últimos anos. A segunda live explica isso, né? Quem tiver alguma dúvida sobre esse aspecto legal pode assistir a live 2. Aí na terceira live a gente trouxe a terapeuta Juliana Ferreira,
E aí falamos de outras terapias, né? A gente tem acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e quais outras terapias a gente pode fazer? Terapias quânticas, terapias holísticas, né? Aquela de acordo com o que você acredita, onde você se sente bem, né? São várias opções. Você escolhe aquela ferramenta que vai ali te auxiliar, né? Não um não substituindo o outro, mas sempre ali terapias complementares. E a gente viu a importância do acolhimento da criança interior, da cura dessa criança, né? Então, esse é o processo. E aí a gente chega nessa quarta live, né? Que tem um título, assim, bem audacioso, né? A gente fala da Fênix, a virada da chave. Traumas da infância. É possível sobreviver, superar e ter uma vida em plenitude? Por que eu trouxe esse tema? Porque a gente, né, faz aquele primeiro processo, né? Eu falo a gente, eu e outras pessoas que eu já vi que fizeram esse processo, né? Primeiro eu descubro, eu busco a terapia, eu tenho aquela primeira coragem, vou contar para todo mundo, ou vou contar para alguma pessoa, né? Vou fazer esse processo de colocar para fora, mas aí depois, né? O que vem depois daquele primeiro impacto, né? A gente tem toda ali terapias, né? Uma psicoterapia que segue e tem também as suas dificuldades, né? Então a gente quer aprofundar nisso, para buscar essa vida em plenitude. Quando eu digo em plenitude, é muito amplo, né? O que é plenitude para mim, o que é plenitude para você, mas eu trouxe aqui essa ideia de plenitude, viver com satisfação. Porque às vezes quando a gente tem esse trauma lá da infância, a gente muitas vezes não tem a motivação, a satisfação, né? Aquele prazer de viver. E aí a gente vai retomando, né? Fazendo essa cura da criança interior e tomando posse de si mesmo e tendo essa satisfação em viver. Então é aqui que isso que eu chamei de plenitude, né? Então é possível a gente sobreviver, nós somos sobreviventes desse trauma, quem passou por isso, superar, fazer esse processo de transformação e ter essa vida com satisfação, né? A fênix, né, vou ler aqui para vocês uma definição. É um pássaro da mitologia grega que, quando ela morria, ela entrava em autocombustão e, passado algum tempo, ela ressurgia das próprias cinzas. Outra característica da fênix é a sua força, que lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa. Então, essa fênix, né, ressurge dessas cinzas, ressurge desse trauma, e ela vem também com esse conceito de resiliência, a gente aceitar por aquilo que passou, né, mas mesmo assim não perder a força do voo, a força de seguir, de continuar. E eu falo que essa fênix, né, essa transformação é uma virada de chave, onde eu entendo, eu preciso me curar, eu preciso buscar uma terapia. E aí o que vem após isso, né? Eu vou conseguir fazer essa transformação, vou conseguir ter mais paz, né? Ter o equilíbrio. Às vezes a gente tem as crises de ansiedade, tem a depressão, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso com a nossa convidada. Só falando ainda, né, do nome do projeto Sobreviventes, né, o sobrevivente é aquele que permanece vivo ou continua a existir depois de determinada experiência de risco, definição lá do dicionário. Então, entenda esse sobrevivente muito conectado com essa fênix. E então a gente vem trabalhar hoje essa busca, essa superação, esse processo, o passo 2 e 3, depois que eu faço aquela primeira virada de chave que nós explicamos lá nas lives anteriores. Eu vou convidar aqui a Priscila. Priscila, enviei o convite aí para você. Boa noite. Oi. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem, Você me sim. ouve direitinho? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Então, Você que também me ótimo. ouve? Prazer. Sim, prazer te conhecer, viu, Aline? Prazer te conhecer Prazer. agora, sim, né? Sim, Que vou bom, apresentar. obrigada, viu?
vou apresentá-la aqui. Primeiramente, eu agradeço ela já ter aceitado esse convite. Eu conheci a Priscila através das redes sociais, YouTube, buscando, né, essa cura, e eu me afinizei muito com a maneira dela de falar, de trazer essa ideia da superação, né? Você passou por isso, mas você pode seguir. Então, me trazer essa energia, essa possibilidade, né? Ela como terapeuta, dentro da formação técnica dela, traz, né, essa possibilidade, isso me deu muita força, né? E eu acompanhando os conteúdos dela, tive essa afinidade, fiz o convite, ela aceitou, né? Eu agradeço muito. E a Priscila Bells, tá correta a pronúncia, Priscila? Isso, isso. Priscila Bells é psicóloga clínica, atendendo casais e famílias há mais de 25 anos, tem formação em terapia cognitivo-comportamental, pós em sexologia e na minha opinião, uma grande maneira de se expressar, além de toda a formação técnica, uma expressão que é com empatia, com cuidado, uma fala que realmente é ali curativa e que entende, né? E foi onde eu me afinizei. Priscila, seja bem-vinda ao Projeto Sobreviventes e muito obrigada pela sua presença. Oh, obrigada, eu que agradeço. Eu acho que o tema é muito importante, né? É um tema muito recorrente, como você bem estava dizendo. Durante muito tempo as pessoas se mantiveram caladas, era muito tabu dizer que, né, assumir determinados traumas, porque a palavra em si ela não é agradável, né? Então você se identificar numa roda, núcleo, né? Dizer, olha, eu sofri um trauma, eu sofri um abuso. A gente também tem medo do preconceito, né? Do medo de como que as pessoas vão encarar isso, como que as pessoas vão nos olhar, né? Que espécie de olhar vai partir depois de assumir isso, né? Eu via muitos anos atrás, eu fui assistir um espetáculo, um show de música, muitos anos mesmo, mais de 20 anos. E um rapaz ali ele se revelou, né, assim, ele não era brasileiro, ele era estrangeiro, então uma das músicas falava sobre isso, sobre esse sofrimento, essa dor, e ele disse ali que ele tinha sofrido um abuso, né? E eu lembro das pessoas comentando depois, né? E não era um comentário, isso há muitos anos, tá? Não era um comentário do tipo de compaixão, empatia. Não, era um comentário que chegava a ser maldoso, suspeito, sabe? Com brincadeiras, enfim. E eu vejo que isso tem mudado, né? Isso tem mudado. A gente, porque falamos disso, né? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente expõe isso, e às vezes alguns artistas, né, dizem, assumem que já viveram algum tipo de abuso, seja sexual, seja verbal, seja de violência doméstica, algum bullying, como a gente, enfim, né? Essas ações que são traumáticas, isso abre um espaço para uma conversa, para um conhecimento e para uma prevenção, que eu acho que é muito importante. Exatamente. A prevenção, né? Essa foi uma das minhas inquietudes. Quando eu saí ali do meu silêncio de 30 anos, que eu tive a coragem, que isso foi importante para mim, né? No processo terapêutico. Isso é muito particular de cada pessoa. Se você vai contar ou para várias pessoas, né? Isso é muito particular. Mas eu sempre falo, importante é você contar para si mesmo. É ali que vai começar, né? Ter essa coragem de contar para si mesmo e aí começa o seu processo. E no meu, eu tive essa inquietude, né? Agora eu consigo falar, então eu quero abrir esse espaço, porque eu vejo que quanto mais a gente fala disso, as pessoas podem também se curar. Para mim é um momento curativo também, em particular. E a prevenção, né? Quanto mais a gente fala, as pessoas veem aqui as possibilidades, pode acontecer no núcleo familiar, e aí a gente pode mudar, né, esse cenário. Sim. É importante, eu não sei se vocês, claro, já falaram da definição de trauma, né? Porque a gente tem que abrir o leque dele. Eu até separei, não quero ficar lendo nada, mas tenho a Associação Americana de Psiquiatria, ela define assim que é uma experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou ameaça de morte. Mesmo, né, que não seja alguém apontando uma arma na sua... Pode ser, né, claro, mas a sensação de perder a vida, ela não é só quando tem uma arma, uma coisa assim, perder a sua essência, né? Então diz ameaça de morte ou ferimento grave, né? Ameaça à integridade física,
ou testemunhar um evento. Então você pode também testemunhar um evento. Quantas vezes a gente sabe de histórias de pessoas que ficaram traumatizadas porque estão assistindo alguém que elas consideram, que elas gostam, ou algum conhecido, ou mesmo que não seja, sofrendo um abuso, né? Sofrendo, enfim. Então é uma ameaça na integridade, uma morte inesperada e violenta, ferimento grave, ameaça de morte. Então repete muito isso, né? Doença grave de um familiar é uma resposta, né? É uma resposta a algo que você assistiu. Não necessariamente, a gente quando fala de trauma, as pessoas pensam o trauma em si, mas o que ele causou é como a gente jogar uma pedrinha lá num lago, né? E vai abrindo aqueles anéis na água, né? Então, basicamente, não o evento em si. Aí eu vi ali aquela cena, aquela situação, e aquilo ficou muito marcado. Mas tudo que envolve a crença sobre aquilo, o medo daquilo se repetir, né? O segredo que muitas vezes envolve o trauma, né? A partir segredo por várias razões, né? Pra gente não ficar aqui dando tiro para todo lado, mas assim, o segredo da vergonha de expor, o medo de expor, né? A proteção de expor também a alguém ou a si mesmo. Então, é algo também que a gente não deve sair por aí falando se a gente não sente necessidade de ficar falando, né? Então, é todo o cuidado, porque às vezes alguém pega aqui o meio da conversa e fala, opa, peraí, deixa eu sair contando para todo mundo, deixa eu espalhar. Não, isso é muito tem que ser muito cuidadoso, né? Tanto para contar de pessoas que sofreram traumas, como de si mesmo, né? Ter um cuidado, ter uma atenção, um olhar para isso, porque a gente está num processo, como eu acho que a proposta da live é essa, a proposta de todo esse programa é essa, é o processo de cura, de melhora, né? Então a gente não fale, às vezes é traumático vivenciar novamente o que é ocorrido. Então não é simplesmente chacoalhar alguém e dizer, diga, conte, fale, né? Existe uma fórmula, existe toda uma técnica, um preparo para falar disso. Eu não coloquei no meu currículo, Aline, porque foi muito breve. Eu trabalho na verdade, com uma técnica que é brain spotting, né? Se as pessoas não conhecem, podem pesquisar. Brain spotting é um método específico de tratamento para traumas, né? Exato, né? Então, fui fazer meu curso lá no Equador, foi bem legal. E é também atrelado, tá muito par a par com o curso de MDR, que é um curso que eu ainda, né, não me apropriei dele ainda. Já foi feito comigo, eu enquanto cliente, enquanto paciente, mas eu ainda não domino, não sou formada, né? Tenho muitas colegas que trabalham com isso, que é o MDR, e vejo resultados muito positivos. Mas também uma técnica semelhante, que é o Brain Spotting, que lida bem especificamente com episódios de trauma. Sim, sim. Então aí a gente já tem mais uma possibilidade, né? Para quem está buscando essa cura, né? Buscar essas duas técnicas que a Priscila citou, porque vai direto naquele ponto, né? Porque tem a particularidade ali desse trauma e com certeza isso tem resultados, né, Priscila? Sim, porque são perspectivas, né? O trauma em si, ele é o evento, né? Mas o que a mudança, né? Aconteceu lá quando criança. Essa criança vai crescer, ela vai se desenvolver. Como que ela vai desenvolver também essa ideia de ter sido, né? Ter sofrido um abuso, uma violência. Sim, sim, perfeito. E Priscila, assim, para a gente começar, né, dentro da sua experiência aí, que é muito vasta, né, muitos anos aí de terapia, de clínica, quais podem ser esses impactos, né, na vida do adulto? A gente, né, falou disso em outras lives, mas vamos esclarecer, aprofundar mais um pouquinho, né? Então, a criança ali, em diferentes idades, né, pode ter diferentes ocorrências, essas ondas que você deu o exemplo aí do rio, né? Essa pedrinha que eu joguei, essas ondas, vai depender de muitos fatores, né? E aí, essa consequência que chega aí na vida do adulto, quais podem ser esses impactos? Então, na verdade, quando acontece, né, quando tem um evento e ele é trazido à consciência, muitas vezes a gente já percebe na infância e na adolescência
né, alguma mudança no comportamento. Por isso que a gente tem que estar sempre atento com os nossos pequenos, né? E às vezes é difícil, nem eles conseguem muito decodificar o que está acontecendo. Então são mudanças físicas, né? Queixas de mal-estar físico, dores de cabeça, enfim, falta de produtividade na escola, perda do desenvolvimento, né? Alguma de produtividade mesmo, né? De se desenvolver adequadamente e tal. Na idade, a gente pode seguir com isso pode aparecer lá na adolescência e na idade adulta, né? Então, são alguns sintomas que a gente fala assim, mas são tão. Sempre é isso que aparece? É isso que aparece em várias situações da vida, né? Por isso que é difícil diagnosticar, por isso que a gente tem que ser cuidadoso, né? Então, essa primeira coisa são lembranças, não? Lembranças que você tem muita dificuldade de falar, né? Então, falar de determinados assuntos já é um primeiro sinal. Eu não quero falar disso, quando eu falo disso eu passo mal, eu me sinto muito mal, tenho um desconforto, sinto aí perceber as questões no nosso físico. A gente às vezes é muito desconectado com o físico, né? A mente está pensando, mas e como é que você está sentindo no seu físico? Um aperto no peito, né? Uma sensação de ansiedade, que é aquele frio na barriga, ou um incômodo gastrointestinal mesmo, dores musculares, né, dor de cabeça, um cansaço, um sono, aquela vontade maluca de comer qualquer coisa e de preferência besteira, né? Quando a gente começa, um sinal bem atento assim, tô com fome, toda hora eu tô com fome, mas o que você quer comer? Bobagem, besteira. Isso é um sinal assim, de que as coisas não estão bem. Claro que o que eu tô falando, Aline, quem está ouvindo a gente pode pensar, mas esses sintomas são parecidos em várias demandas. Sim, eles são, né? Uma dor de cabeça pode ter vários significados. A ansiedade às vezes é parecida com a depressão, né? Mas assim, a gente medo excessivo, né? Medo de situações assim, mas por que você tem medo desse tipo de situação, né? Então, medo, desconforto, e às vezes até não saber muito explicar. Olha, eu já atendi muitas pessoas que não lembram especificamente de evento traumático, elas supõem. Eu acho que quando eu ia nessa casa, quando eu ia nesse lugar, alguma coisa acontecia e tal. Então, assim, a gente vai com bastante cuidado para não traumatizar acima do trauma, né? Mas essa pessoa tem, assim, uma sensação desagradável. Mas a gente tem que estar sempre atento ao nosso corpo, porque ele dá sinais, né? E às vezes, por exemplo, também um caso específico aqui para alguém entender. Pessoas que há vários relacionamentos e tal, de repente decidem casar. E aí se sentem desconfortáveis nessa relação conjugal. Seja, né, porque o relacionamento sexual fica mais frequente, sexo especificamente, ou não, a própria convivência, né, estar ali com o outro e tal, às vezes se remete a um trauma, né, remete a uma experiência vivida anteriormente que está atrasando, está emplacando essa vida, né? Então, assim, a gente parece que é muita coisa parecida, né? Mas a gente tem que estar atento à depressão, à ansiedade, à dificuldade de concentração e aprendizagem. Pode ser várias coisas: estresse, né, preocupação excessiva, como pode ser alguma coisa que está ali realmente atrasando, te atrapalhando, que a gente chama de trauma, né? Sim, sim. Eu coloco esse ponto porque para mim, Priscila, foi muito importante a hora que eu liguei. Não, isso que eu tô sentindo foi por causa desse trauma, porque e aí falando com outras pessoas depois da live, todo mundo ficou, nossa, eu também eu passo por isso ou por aquela outra situação. Só que às vezes a gente não se dá conta que tem a ver com aquilo que nós vivenciamos. Então começar a fazer essas conexões, né? Adorei essa dica, Priscila. Olha o corpo, né? Essa determinada situação, casa, pessoa, lembrança, me traz, né, um aperto no peito, alguma coisa. Então, fazer, ouvir o corpo, né, e prestando atenção e buscando essas conexões, né, porque senão às vezes a gente vai até buscar ali um processo terapêutico sem muito saber o porquê, né, então essa parte do autoconhecimento auxilia muito, né, mesmo que possa chegar ali na psicoterapia, possa chegar nesse ponto por outras vias, quanto mais você se conhece, presta atenção, vai fazendo essas conexões, mais você tem ali um resultado positivo. Sim, olha, quer ver um fato interessante, né?
salvo proporções, assim, não vou ficar revelando aqui toda a história, mas há um tempo atrás atendi uma pessoa que tinha sido atleta durante um tempo, né? Tentou a vida esportiva, né? Tentou ser atleta e tal, e depois abandonou e seguiu outra carreira, enfim. Mas parecia que tinha uma coisa ali mal resolvida nessa história, né? Desse esporte que não deu continuidade e tal. E quando ele falava sobre isso, olha só, foi um exemplo muito bacana. Quando ele falava sobre esse assunto, ele sentia um desconforto nas pernas, que era o que era usado muito no esporte que ele tinha escolhido, né? Então ele sentia um formigamento, sentia um desconforto. E a gente foi sempre ali, focando ali, né? Não foge dessa sensação. Entra nessa sensação, permita-se sentir o que você está sentindo ali, né? E ali, sentindo mesmo o corpo, ele foi contando a própria história. E conforme foi contando a história, aquele incômodo aumentava, né? Eu queria que diminuísse, mas aumentava, né? Aumentava. A gente fazia um exercício de, né, verificar outras partes do corpo que estavam mais relaxadas para não focar e não colocar tanta pressão ali. Mas conforme ele ia contando aquela experiência, revivendo aquela experiência, né, e o que ela significava, aquele desconforto foi diminuindo. Né? Foi diminuindo, mas foi bem gradativo. A gente não pode ter pressa. Né? Não, não tem pressa. Estava ali sentindo, aquilo foi diminuindo, diminuindo, e foi aparecendo mesmo na sua lembrança, né, os significados daquilo. Né? E o que era, né, para a gente concluir a história para não ficar solto, né? Era realmente uma tristeza, uma frustração por não ter dado continuidade a algo porque se era muito jovem. Né? Então, quando a gente é muito jovem, a família não percebeu, ninguém deu muito crédito e tal, e ele largou uma coisa que ele. E ficou com aquela ideia, né? Podia ter sido um atleta famoso, podia ter sido um atleta satisfeito, né? Alcançado meus objetivos. Então, tinha aquele. Tem como resolver isso hoje? Não tem mais idade para ele competir e tal, mas ele se sentiu mais leve. Né? O trauma, a experiência, ela tá ali. Né? Ela ficou ali, ela faz parte da história daquela pessoa, faz parte da sua história. Ela não dá para você rasgar, você jogou, ai, nunca mais senti nada, olha só que maravilha. Não. Mas não tinha mais aquele peso, aquela dor, sabe? Ele foi desvendando, ele mesmo, eu fui até dizer para ele, eu tô aqui acompanhando esse seu desvendar, né? Mas a gente fez um trabalho bem assim de experiência somática por conta de trabalhar o corpo e as lembranças, o corpo e a lembrança. E aí ele automaticamente não foi porque foi lento. Foi Chegou uma hora que consequência. é um processo. Agora eu me sinto melhor, né? E aí, assim, nunca mais nem tocamos nesse assunto. A gente fala de outras coisas hoje. Né? Foi E incrível o isso. interessante é isso, eu não posso voltar a jogar bola. Uma coisa que esse trauma, eu gostaria que isso não tivesse acontecido na minha infância, mas aconteceu. Eu não posso voltar lá e mudar a minha infância, eu não posso voltar a jogar bola, porém eu posso lidar com isso agora, né? Pegar essa situação que passou, colocar ela de frente e buscando compreender isso, acolher a situação e isso mudando, né? Por consequência, em processo. Então, é uma possibilidade, seja nesse exemplo, né, que a Priscila colocou, ou falando de traumas, né, em geral, a gente consegue fazer isso, né? Eu sempre falo, isso aqui não é para dar receita, né, fórmula mágica, faça isso ou aquilo, mas é para falar de possibilidades, né? E cada um vai buscar aquilo que vai afinizar mais, mas é muito bom a gente mostrar essas possibilidades. Olha, não estou 100%, mas eu consegui ir até aqui. A gente tem outros exemplos, né, de outras pessoas que estão caminhando. Então, essa perspectiva é muito bom ser colocada e repetida sempre. Uhum. Priscila, e aí a gente já indo aqui para a segunda pergunta, uma vez que a gente faz esse primeiro, né, entendimento, eu passei por esse trauma, né, como a gente já falou, a questão de contar é muito pessoal, né, você vai contar para outras pessoas ou não, isso é muito pessoal dentro do seu processo. Mas uma vez que eu entendo esse impacto, eu faço aquela virada de chave, né, eu entendo que eu preciso buscar a terapia. Quais são assim, as principais dificuldades às vezes da gente não seguir na terapia, não querer buscar essa ajuda, mesmo eu já tendo caído aquela primeira ficha,
né? Olha, o que eu tenho visto na minha prática, né? Assim, essa dificuldade de continuidade, um pouco de dificuldade por vários fatores, né? Por vários fatores as pessoas não dão continuidade. Primeiro porque elas aparentemente resolvem, né? E pode mesmo, eu falo aparentemente, mas pode realmente ter um resultado assim muito bacana, né? E aí, de fato, aquilo era um ponto central. E eu posso então, talvez, me afastar um pouco, ver como é que eu me sinto, né? Porque a gente não tem que ver isso como uma obrigatoriedade, todo mundo tem um tempo para si. Agora, a gente lida ainda com uma área com muitos tabus. Algumas pessoas, olha, incrível, eu tô atendendo uma pessoa que nunca fez terapia, né? Durante muito tempo só trabalhou muito, se dedicou muito à sua área, foi bem sucedida na sua área, mas agora enfrenta um problema de saúde grave, né? E os médicos, fisioterapeutas que atendem essa pessoa falaram: olha, você precisa fazer terapia. E ela falou: mas pra quê? Né? Então, quando a gente começa uma sessão de terapia, que é o diálogo, né? É a narrativa, ela conta, né? Eu investigo uma situação, o que está incomodando, né? A gente faz uma investigação mesmo, o que está te incomodando nesse momento. Às vezes, não tem nada, ou me fala um pouco da sua rotina, e a pessoa vai ali contando. Claro que o profissional tenha um olhar técnico, claro, teórico, e ele vai abordar ali aquilo que ressalta aos seus olhos, que é mais importante. Mas quando termina a sessão, ela diz assim: então, mas me explica, não entendi o que é terapia, ainda não entendi, né? Então é uma sessão, aí é outra, é outra. E quando a gente responde assim: olha, é essa conversa, né, esse desabafo, é esse espaço, né? Parece que para algumas pessoas é insuficiente. Elas têm uma necessidade de algo mais. Aí você, o que mais que você quer, né? Porque qual é a sua expectativa? Então as pessoas às vezes têm também um imediatismo, né? Vamos lá, me fala 2, 3 frases e vai modificar a minha vida. Então eu sempre dou um exemplo assim, muito simples, tá? É um exemplo simples. Que é assim, a gente quer emagrecer e a gente pode fazer uma dieta assim radical. Eu acho que a gente pode. Dieta da sopa, dieta, sei lá, só sem carboidratos, não sei, eu não sou nutricionista, nem é minha área, mas a gente pode, né, fazer alguma coisa assim muito radical e pode trazer, pode funcionar. Elimina os quilinhos ali, faz só que se você não der continuidade àquele processo, o que vai acontecer? Perigoso o negócio virar e você, né, conseguir mais quilos do que antes, né? Então, assim, eu sei que é um exemplo simples, muito simplório, mas acho que as pessoas conseguem entender. O que de fato a gente precisa fazer com relação à comida? Mudar o nosso jeito de pensar, né? A nossa maneira de encarar o que é a comida, né? O que ela significa. A terapia, ela está baseada na fala, no discurso. Existem muitas técnicas, outros recursos, claro que existem, né? Com a criança se trabalha de um jeito, com o adolescente, com o idoso, né? Então você tem muitas técnicas, claro, muitas formas de trabalhar, mas está muito baseado no diálogo, na conversa, né? Então, as pessoas às vezes ficam, mas eu vou ali só para conversar, eu vou ali para contar minha vida. E tem dificuldade mesmo de abrir, né, as várias portinhas, né, as várias janelas e portinhas da sua. Não é fácil. Eu não vou banalizar aqui, dizer, olha, venha, conte, fale. Não. Há um vínculo, a gente usa muito esse termo, né? Um vínculo que precisa ser formado com o profissional e com aquele que está sendo atendido, o cliente, né? O cliente tem que se sentir confortável de falar das suas coisas e saber que ele não vai ser julgado. Ele não vai ser julgado, por mais que é um outro ser humano que está ali na sua frente, também com sua vida humana, né? Mas ele não vai ser julgado, acolhido e vai ser usado técnica, assim, que não é o vizinho, que não é o primo, que não é a mãe, que tem um outro olhar, que faz muito bem o seu papel, mas tem um outro olhar. É um profissional, né? Então, assim, essa é uma virada de chave também. Se você falou da virada de chave aí, tem essa virada de chave também. Não é fácil, não é fácil. Eu entendo. Não, é muita coragem, viu? Muita coragem. Eu sempre lembro de falar para quem eu atendo, falo, obrigada pela confiança e pela coragem de repartir comigo coisas que são
tão importantes para você. Eu me sinto muito honrada, né? Então, é uma quebra de tabus e paradigmas, sem dúvida nenhuma, você se entregar a alguém que você não conhece para contar, repartir a sua história e ainda mais histórias traumáticas. Sim, sim, muito importante essa questão do imediatismo, né, que você colocou. Primeiramente, eu acho assim que a gente não tem na sociedade aquele hábito de buscar o terapeuta, né? Muita gente ainda pensa, nossa, mas o que que acontece ali, né? Por isso que é até bom a gente explicar como é a terapia, uma conversa, é falando e ter esse entendimento que não é imediato. Tem processos que podem ser mais rápidos, né? Isso vai depender muito de cada pessoa. Porém, né, isso dentro de uma cura, né, não só de um trauma específico, mas de outras questões que você quer levar, então não ter essa ideia do imediatismo. Ter essa paciência consigo mesmo, né? Ter esse auto-amor de que não, meu processo pode ser um pouco mais complexo, isso pode demandar mais tempo, né? Então, ter esse entendimento é muito importante para a gente não criar essa barreira. É uma expectativa, às vezes, quando a gente tem. Eu tenho aquele trauma, eu finalmente entendi que eu preciso e eu quero me livrar daquilo. E às vezes parece que quando eu começo a terapia, piora, né? E aí já vou para a próxima questão, que é o medo de lembrar, de reviver, se ele pode ser o empecilho. Porque muitas pessoas não têm a memória, ou a pessoa lembra, mas ela não quer trazer aquilo, né? Então, assim, como é lidar com esses conteúdos que podem surgir, porque é um medo muito grande, né? Eu não quero viver esse trauma novamente. Eu falo isso dentro do meu processo, né? Quando eu sempre nem tentava não pensar, tentava fingir que aquilo não aconteceu. E aí chegou um momento que eu quis lembrar de todos os detalhes que eu fazia, o esforço. Gente, mas isso é muito particular, tá? Às vezes nem precisa ir por esse caminho. Eu tô só dando um exemplo dentro das possibilidades. Então, assim, mas é doloroso você lidar com aqueles conteúdos que vão vindo, né? Então, isso pode ser um empecilho dentro da sua prática, como que é e quando esses conteúdos vêm à tona, né? Sim, você disse muito bem, né? Algo que nos feriu tanto, a gente quer longe, né? A gente quer longe, não quero. E muitas pessoas perguntam, eu preciso realmente falar sobre isso? Né? Eu preciso? Mas o que que aconteceu, né? A gente viu que a pessoa tem tido prejuízos, dificuldade de levar uma vida fluida, nos seus relacionamentos prejudicados, né? O relacionamento familiar, com as pessoas, né, socialmente, dificuldade às vezes com a figura masculina, às vezes dificuldade com a figura feminina, né, dependendo da história que a pessoa carrega. Então tá ali aquela coisa travando, né, travancada, né, não está fluida. Então há muito manejo do profissional até que ponto ele deve ir naquele momento. Olha, eu confesso, né, que hoje eu já trabalho já há bastante tempo, mas eu acho que algumas vezes lá atrás eu insisti um pouquinho, né, na ânsia de ver aquela pessoa bem, né, talvez, é uma dúvida, tá? Não tenho certeza. Mas na ânsia de ver aquele cliente melhor, talvez insistir um pouco naquele momento e talvez não fosse o melhor momento. O ser humano é muito complexo, né? Ele é muito diferente. Você fala de depressão, mas não é toda pessoa que tem depressão que é igual. Não é toda pessoa que tem ansiedade que é igual. Cada um, né, de uma forma muito única e personalizada. Então, assim, falar daquilo que nos incomoda é muito importante. Agora, como falar, em que momento falar, aí é o problema, né? Mas, mas a necessidade de se tocar... E tem formas de você se tocar. Por isso que eu gosto do recurso, por exemplo, do Brain Spotting que eu domino. No MDR eu só conheço sendo cliente, né? Do Brain Spotting, que não necessariamente a pessoa conta tudo para você, né? A gente trabalha com o movimento dos olhos, assim. Então não é obrigatório. Já tive sessões em que, né, a pessoa fixou ali um ponto, fechou seus olhos ou permaneceu aberto e não falou, não contou, né? Eu tô vendo, tô entrando numa situação, me conta até o que tá sentindo no corpo, mas não necessariamente me contou em detalhes. Não contou. E mesmo assim, quando terminou a sessão, conseguiu dizer, eu tô muito bem, eu tô bem melhor, né? Então, esse é um recurso, eu gosto dessas duas técnicas, né?
porque elas aceleram um pouquinho esse processo de trauma. Você não fica muito tempo, porque a gente tem muitos recursos dentro da psicologia, né? Tem muitos estilos de trabalho, muitos. E Isso é alguns não importante encaixam saber. para um, encaixam para outro, né? Não estou aqui para criticar nenhuma área nem outra. Ah, mas aqui é boba, não gosta aqui é... Não, não, não. Eu acho que as pessoas são tão diversas que elas vão se encaixar, né, naquilo que elas estão buscando, né? Muitas pessoas se identificam com a psicanálise, outras pessoas se identificam com a TCC, né? Eu gosto da linha de Gestalt. Eu sou atendida em Jung, né? Minha terapeuta é junguiana, que é diferente, que eu manjo pouco, mas aprendo muito, né? Então assim, existem muito, para quem, né, é da área vai entender o que a gente está falando, mas quem não é, então, gente, olha, existem muitos métodos de trabalho, né? Precisa achar aquele que combina mais com você. Mas, invariavelmente, falar sobre o que incomoda se faz necessário. De que forma? A gente vai ver isso aí. Mas não dá para jogar sujeira debaixo do tapete. Sujeira debaixo do tapete, uma hora vai aparecer. Exatamente. Porque eu aí já vou falar muito também da minha experiência, né? Quanto aquilo ia ficando ali em segredo, aquilo me incomodava, às vezes de uma maneira até inconsciente, né? E às vezes no início do processo, quanto mais eu falava daquilo, parece que pior ficava. Quanto mais eu revivia, parece que ia piorando, né? Nossa, eu não queria escutar, né? O que eu ouvia dentro da terapia, não queria falar daquilo. E de repente isso foi mudando, porque a ferida estava ali e eu fui curando aquela ferida. Então eu tive a coragem de abrir, de mexer nela e ir curando. Então, olha, isso que a Priscila falou é muito importante. Tem várias técnicas. Às vezes você não vai precisar falar. Se essa é a sua hesitação, eu não sei como dizer, né? Existem várias técnicas. O profissional vai te conduzir, né, ali da melhor maneira possível. A gente tem que ter essa confiança. E aí, quando eu fui fazendo, né, esse processo de falar, eu consigo hoje olhar mais para aquela história sem tanta dor, consigo falar daquilo, né? Antes eu não podia nem falar, eu tinha aquele medo, né? Tremia. Eu lembro que no início da terapia eu tremia só assim, né? De falar, e agora não, eu consigo falar. Consigo explicar a situação que passou, né? Lembrando que, gente, não quero ser modelo para ninguém, só mesmo compartilhando a experiência, né? Cada um vai com o seu processo e no seu tempo. Só que assim, o que eu consigo ver de positivo de ter feito a terapia é justamente isso, conseguir olhar para aquela história, olhar para aquela situação de uma outra maneira, né? A adulta está colocando os olhos naquela situação e aí você, algo que te dava um pânico, né? Agora você já vai convivendo com aquilo. E aí a gente vai para as outras etapas do processo, né? Tem uma coisinha que eu acho importante que eu não queria deixar escapar, que estou aqui pensando, né? Dentro do trauma, uma coisa interessante que pode ser trabalhada, né, é a culpa, é a dúvida. Eu não sei se alguém já falou aqui em algum momento, mas eu acho bem importante pontuar isso, né? A culpa e a dúvida. Será que se eu tivesse feito desse, não tivesse ido naquele dia, naquela hora, daquele jeito, com aquela roupa, falado daquele jeito, sabe que não ia acontecer? Essas questões. E achando que por algum tive culpa, tive envolvimento com isso, né? Então é um dos sinais, né? Essa dúvida, essa dualidade frente ao que aconteceu, que é muito importante a gente trabalhar quando a gente trabalha no processo terapêutico, a gente trazer isso para sessões e conversar sobre isso. Lembrei disso, mas eu acho que isso é muito importante, viu, Aline? Sim, sim, essa compreensão, né, de que era uma criança, né, se colocar nesse lugar, as pessoas que eu tenho conversado, né, que passaram por isso, essa questão de, às vezes, como teve essa sexualização, né, fora ali do tempo, às vezes se sente adulta, se sente responsável por aquilo, né? Então, quando você vai olhar, né, vai mexer nessa ferida, vai falar, né, conforme for melhor para você, vai tendo esse entendimento, né, de que não teve essa culpa, de que era uma criança, realmente, né, tem um processo tanto do sentimento quanto o mental, entender aquilo que aconteceu. Essa era a minha percepção, o que eu tenho, a percepção que eu tenho hoje, Priscila, parece que eu não entendi. Antes de fazer o processo terapêutico, mesmo como adulta, eu não entendi o que tinha,
acontecido, né? Sim. E aí dentro da terapia eu tive condições de entender. E aí vai tornando uma outra, tomando uma outra forma, né? Claro que ainda tem minhas dores, minhas dificuldades, mas isso vai tomando um outro espaço na vida, né? E vai tirando aquele peso do trauma, né? Aquela dor que realmente te impede de viver, né? Aqui, de ter satisfação, e para casos mais graves, né? Quando a gente tem ansiedade, tem depressão, tentativa e ideação suicida, né? Então, isso vai chegando aí em pontos piores. Então, vai tirando esse peso, isso vai reduzindo, né? Uhum. E aí, Priscila, deixa eu ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Acho que não, ninguém colocou nenhuma pergunta. E a última, né? Então, é possível, né, sobreviver, ou seja, né, o que que é esse sobreviver? Passamos por aquela situação, ter essa perspectiva de vida plena. Eu queria que você explicasse para nós o que, que é essa felicidade, né? A gente fala muito, eu quero ser feliz, quero viver sem trauma, eu queria que esse trauma não tivesse acontecido, mas o que, que seria essa sensação de felicidade? Eu posso ser feliz o tempo todo? Como que é essa questão da resiliência, né? Explica para nós como ter, né, resiliência, satisfação em viver. Explica para a gente o que, que é isso, né? Quando eu Olha, coloco plenitude, né? Isso é muito amplo, mas é mesmo essa satisfação e a resiliência é possível, né? Com ó, são duas terapia. coisas que eu queria abordar com você. Uma delas Uhum. é que é possível, sim, ao ser humano ser resiliente e passar por muitas situações. Eu não vou dizer, é possível o ser humano passar por tudo. Tudo é muito, eu nem sei o que que é tudo, a gente não sabe o que é tudo, né? Mas o que a gente tem, sim, é uma capacidade de passar por muitas situações difíceis e conseguir superá-las, né? E a gente tem. Agora, isso é muito pessoal. O que eu acho que é importante é entender o nosso temperamento, a nossa personalidade. Entender primeiro onde nós estamos. Você está em outro país, eu estou aqui no Brasil, a visão que eu tenho. Às vezes eu me sinto um grão de areia no deserto, né? Porque o mundo é tão grande. Então, quem eu sou, né? Quem era o meu pai, quem era a minha mãe, de que cultura que eles vieram, como que eles me informaram as coisas mais básicas da vida, é a resposta que eu vou dar para o mundo, né? Então, a gente às vezes fica, eu queria ser uma pessoa tão próxima, eu queria ser assim, assim, não vou nem dar exemplo para não demorar, mas assim, eu queria ser assim assado, né? Mas você não foi educado para ser assim assado, né? A toda a preparação dos seus avós, os irmãos, a comunidade religiosa que você frequenta, a sociedade, o bairro que você está, tudo influenciou quem você é hoje. Então, primeiro, vamos aceitar aqui, vamos primeiro olhar, fazer um raio-x. Quem sou eu? Né? Eu sou uma pessoa muito frágil, delicada, me criaram de uma maneira muito delicada, cuidadosa, que de repente eu sofri um trauma na minha vida, seja ele sexual, seja ele uma experiência que eu assisti e tal, e aquilo foi tão impactante porque eu era muito protegida, era muito cuidada, e de repente, né, eu levei um susto da vida. Então é claro que eu vou ter uma resposta nesse nível, né? Uma outra pessoa que já vem sofrendo várias coisas na família, que tem, né, uma tradição familiar mais rude, que as coisas são faladas com mais facilidade, sem muitos melindres e dedos. Claro que essa pessoa vai ter uma resposta diferente. Então, assim, para começar, gente, olhe para si, né? Olhe para si e veja que você é capaz de enfrentar muitas coisas, mas não tudo, não tudo, né? Por outro lado, todos nós estamos sofrendo de alguma forma. A gente tende a olhar para o outro, né? E dizer, eu já fiz muito isso, você que está aí viajando, mas eu vou confessar aqui para você, que quando eu saio do Brasil, né? E eu sei o que o Brasil, sei não, hein? Eu imagino, porque a gente ainda bem, a gente está numa situação bem confortável, mas né, a gente às vezes não tem clareza e não tem visão do que as pessoas sofrem, né? Mas quando eu viajo, eu tenho sempre a impressão, ai, aqui é melhor de se viver, né? Vou para outro lugar, ai, aqui as pessoas são todas felizes, olha a carinha delas, estão cantando, olha aqui, é tudo. Então, assim, a gente tem uma noção muito fantasiosa de felicidade, né? Quando na verdade é muito mais aqui, muito mais interno do que externo. O externo influencia, claro que ele é um estímulo, ele é um recurso, ele é um conforto, ele é mais aqui dentro. As coisas que eu acredito, né? Eu posso estar num lugar maravilhoso e aqui dentro ser um verdadeiro inferno, né?
por conta da minha história de vida. Então, vamos passar uma linha assim, se é que eu posso dizer assim, que horror, passar uma régua e dizer assim, todos temos os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossas lutas, lamúrias. Ah, mas uns parece que sofrem mais do que outros. Provável que sim, claro, claro. Mas todos, medidas diferentes, estamos sofrendo e todos somos impactados pela vida. Né? Você vai perder alguém querido, você vai ser rejeitado, que é uma coisa mais traumática do que ser rejeitado, um coração partido. Né? Você amar alguém, alguém, não quero. Eu não estou sendo só de amor romântico, pode ser a mãe, o pai, o irmão, uma demissão. Quer dizer, estamos todos estamos sujeitos a sermos traumatizados pela vida, pela vida. E a gente tem, sim, a capacidade de se reinventar. Se tá difícil se reinventar sozinho, vamos usar os recursos que a gente tem, que entre aspas são gratuitos. Né? Quais são eles? Respiração. Ai, lá vem você de novo com essa história. Oh, meu Deus do céu. Amigo, a respiração consciente. Ah, mas eu preciso ser monge. Não. Se quiser, ok. Mas né, você respirar. Faça o que quiser. Mas respirar conscientemente, né, ter consciência do seu corpo. Se cuidar. O que a gente precisa fazer para se cuidar? Se alimentar bem. Procurar dormir um sono tranquilo, cuidar da saúde, né? Fazer exercício. Ah, não quer, não gosto. Você não achou ainda aquilo que você gosta. Vai procurando que uma hora você acha, né? Então, se dar coisas boas, porque a gente às vezes é muito bom em ser generoso com os outros, mas não sabe ser com a gente. Sabe ser com os outros. Ah, eu gosto daquela pessoa, da minha sobrinha, vou dar tudo para ela. E para você? Ah, não, mas é para ela. Então, assim, a gente também desenvolveu o nosso amor próprio. Quando a gente olha, tem esse olhar mais afetuoso, mais carinhoso, mais generoso com a gente diz assim, vou cuidar dessa dor aqui. Vou cuidar disso aqui que fizeram comigo, né? Porque tem uma notícia ótima para todos nós. Vai achar piegas, clichê, vão me xingar, não tem problema. A melhor pessoa para cuidar de você é você mesmo. Ah, é a melhor pessoa. É a melhor pessoa. Porque essa não vai te abandonar. Os outros vão por várias questões. Mas você não vai se abandonar, porque eu já tentei me abandonar. Corri para a cozinha e me achei lá. Estava lá, eu lá, de novo me achando. Entendeu? Então não tem. Então, se a gente não cuida, os outros podem fazer um carinho, um afeto, a gente pode até dizer para o outro, olha, eu gosto que me trate assim, gosto que fale marido, mulher, namorado, mãe. Mas você é a melhor pessoa para cuidar de você é você. E você merece isso. Essa semana eu falei isso com um paciente meu, muito inteligente, muito sensacional. Ele falou, não acredito, essas nossas baboseiras para mim. Eu adoro que me enfrente assim. Adoro, adoro. Você está fazendo essas baboseiras de coaching para mim? Eu falei assim, levanta esse bumbum aí do sofá e brinquei, tá? Seja homem. Tô falando errado, tá? De propósito. Então, seja homem, levanta daí. Você é a melhor pessoa para cuidar de você, querido. Não espere de ninguém, porque realmente você vai se frustrar. Então, eu acredito que há experiências muito traumáticas. Eu não consigo entender quando alguém sofre algumas que eu não sofri, então eu não consigo. Só posso te acolher. Mas o meu desejo é que a gente se reinvente. E é possível com vários recursos que estão à nossa disposição. É isso, que lindo. Obrigada por essa mensagem, Priscila, dentro da sua formação e da sua experiência desse autocuidado, desse autoamor, né? Dentro de todos os desafios que a gente passa, cada um com as suas dificuldades, né? E é impossível mensurar a dor que cada um traz. Mas essa mensagem, essa perspectiva de buscar, né, as ferramentas, como a Priscila falou, as gratuitas, as simples, né, que começam ali na base do autoamor e as terapias e outras opções que a gente tem, né? Importante é essa ação, a virada de chave, né? A gente traz aí essas analogias, né? Como essa ideia, mas é você mesmo fazer esse autoamor, né? A autodestruição da fênix que renasce, né? Então é um processo muito único ali e solitário. Então é isso, acho que essa mensagem da live, agradeço, Priscila, por isso, por este momento, né? Essa mensagem mesmo de se reinventar,
de renascer ali dentro do sofrimento. E Priscila, antes da gente terminar, fala para nós sobre o nosso trabalho, né? Eu queria saber se você atende online, né? Porque eu, por exemplo, estou fora do país, muita gente também aqui que assiste a live depois. Você está em São Paulo, né? Eu estou circulando, né? Eu estou em São José dos Campos agora, mas eu fico também em São Paulo, mas eu estou atendendo só online, né? Atendo bastante gente de fora, é uma experiência muito legal, né? Uns horários meio malucos, né, que a gente faz, Sim. mas está tudo bem. E quem quiser me segue aí no, acho que é Priscila Bells Psi. A gente tem tantos códigos, né? Priscila Bells Psi me segue, né? Comenta, sugere temas, pode falar, que a gente vai se comunicando. Eu trabalho bastante com palestras, né, também. Agora no modo online, começando, voltando para o presencial, também me alegra bastante, porque diversifica e desafia, né, o trabalho da gente. Mas eu trabalho clinicamente mesmo, o maior espaço meu é dado à clínica. No momento, online funcionou, né, deu certo, a gente sente um pouquinho de falta do contato, mas dá para fazer, dá para a gente se transformar nisso também. Então, tô por aí, gente. Qualquer coisa, me procurem aí. Se eu puder ajudar, se eu puder colaborar, eu agradeço muito. Obrigada pela oportunidade, viu, Aline? Obrigada. Eu agradeço a sua presença mais uma vez e vou deixar salvo aqui na descrição da live os contatos, né, da Priscila. Eu perguntei onde você tá, porque eu sou de Goiânia, né, então muita gente que me segue é ali dessa Legal. região, mas a gente tem agora as terapias online, né, que é possível sim, e a gente pode contar aí também com a experiência da Priscila com esse assunto que é tão importante a gente trabalhar, assim como qualquer outro conflito, né, que a gente tem. Mais uma vez, Priscila, gratidão pela sua disponibilidade, pelo trabalho que você realiza. E Tá vamos juntos joia. aí nesse Tá bom. processo. Beijo. Um beijo, muito obrigada. Tchau.